Pílula, bem-vindos ao A Bula. Hoje, vamos explorar um dos medicamentos mais conhecidos e essenciais, a amoxicilina. Já imaginou entender de forma simples e clara para que ela serve, como funciona e por que é tão importante no combate às infecções bacterianas? Então prepare-se, porque este vídeo foi feito especialmente para você. Amoxicilina, o que é e para que serve? Aqui no A Bula, descomplicamos a leitura das bulas para você entender tudo sobre esse antibiótico de amplo espectro, indicado para tratar infecções causadas por germes sensíveis. Além disso, vamos te mostrar a importância de usar esse medicamento de forma responsável, seguindo as orientações do seu médico. Pílula. Curtiu? Então não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários o que você mais gostou neste vídeo. Queremos saber sua opinião e continuar trazendo conteúdos que ajudam você a entender os medicamentos de maneira prática e confiável. A Bula é o seu canal para transformar informação em cuidado. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Bula do amoxicilina. Princípio ativo em amoxicilina. Amoxicilina, para o que é indicado e para o que serve? Amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro indicado para o tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina. Exclusivo cápsula, suspensão oral. As cepas dos seguintes micro-organismos geralmente são sensíveis à ação bactericida de amoxicilina in vitro. Gram-positivos. Aeróbios, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus sensível à penicilina, espécies de Corynebacterium, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Anaeróbios, espécies de Clostridium. Gram-negativos. Aeróbios, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, espécies de Salmonella, espécies de Shigella, Bordetella pertussis, espécies de Brucella, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella septica, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori. A amoxicilina é suscetível à degradação por beta-lactamases e, portanto, o espectro de atividade de amoxicilina não abrange os micro-organismos que produzem essas enzimas, ou seja, não inclui Staphylococcus resistente nem todas as cepas de Pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter. A suscetibilidade à amoxicilina irá variar de acordo com a região e com o tempo. Sempre que disponíveis, dados de sensibilidade locais devem ser consultados. Quando necessário, devem ser feitos testes de amostragem microbiológica e testes de sensibilidade. Quais as contraindicações do amoxicilina? A amoxicilina é uma penicilina e não deve ser administrada a pacientes com histórico de hipersensibilidade a antibióticos beta-lactâmicos, APs, penicilinas e cefalosporinas. Como usar o amoxicilina? Comprimido. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem mastigar. Se necessário, podem ser partidos pela metade e engolidos sem mastigar. Para minimizar uma potencial intolerância gastrointestinal, deve-se administrar o medicamento no início da refeição. A absorção da amoxicilina é otimizada quando o paciente ingere o comprimido no início da refeição. Cápsula. As cápsulas devem ser ingeridas inteiras com água. Não devem ser mastigadas. Suspensão oral. Preparo da suspensão. Verifique se o selo está intacto antes do uso do produto. Para liberar o pó que fica preso no fundo do frasco, agite-o antes de abri-lo. Isso facilitará a reconstituição. Ponha a água filtrada no frasco até a marca indicada e agite-o bem para que o pó se misture totalmente com a água. Se a mistura não atingir a marca indicada, espere a espuma baixar e complete, lentamente, com água filtrada, agite outra vez o frasco e espere a espuma baixar até que o produto atinja exatamente a marca indicada. Utilize a colher dosadora para tomar o medicamento. A suspensão oral, após a reconstituição, ficará estável por 14 dias se for conservada em geladeira a entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius. Agite a suspensão oral antes de usá-la. Posologia do amoxicilina. Comprimido. Dose para adultos, inclusive pacientes idosos. Dose padrão para adultos. 875 mg a cada 12 horas. Tratamento com dose alta, a dose oral máxima recomendada é de 6 gramas ao dia, divididos. Recomenda-se uma dose de 3 gramas 2 vezes ao dia, em casos apropriados, para tratamento de infecção purulenta grave ou recorrente do trato respiratório. Tratamento de curta duração. Infecção do trato urinário aguda simples. 2 doses de 3 gramas com intervalo de 10 a 12 horas. Gonorreia. Dose única de 3 gramas. Erradicação de Helicobacter em úlcera péptica, duodenal e gástrica. Recomenda-se amoxicilina no esquema de 2 vezes ao dia,
em associação com o inibidor da bomba de prótons e agentes antimicrobianos, conforme detalhado a seguir. Omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 1 grama 2 vezes ao dia, claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, ou omeprazol 40 mg diários, amoxicilina 750 mg, 1g 2 vezes ao dia, metronidazol 400 mg 3 vezes ao dia por 7 dias. Dose para crianças, a abaixo de 40 kg. Para crianças com menos de 40 kg, recomenda-se amoxicilina suspensão. Insuficiência renal. Para pacientes com taxa de filtração glomerular (ATFG) maior que 30 ml/min, nenhum ajuste de dosagem é necessário. Para pacientes com TFG menor que 30 ml/min, não se recomenda amoxicilina. Insuficiência hepática. Administrar com cautela e monitorar a função hepática em intervalos regulares. No momento, as evidências são insuficientes para servir de base para uma recomendação de dosagem. Cápsula. Atenção! Para doses menores que 500 mg é necessário o uso da suspensão oral. Adultos e crianças acima de 40 kg. Dose padrão: 500 mg 3 vezes ao dia nas infecções mais graves. Tratamento com dosagem alta, o máximo recomendável é de 6 gramas ao dia em doses divididas. Recomenda-se a dose de 3 gramas 2 vezes ao dia, em casos apropriados, para tratamento de infecção purulenta grave ou recorrente do trato respiratório inferior. Tratamento de curta duração. Na gonorreia, dose única de 3 gramas. Erradicação do Helicobacter pylori em úlcera péptica, duodenal e gástrica. Administrar amoxicilina na dose de 750 mg a 1 grama 2 vezes ao dia em combinação com o inibidor da bomba de prótons, por exemplo omeprazol, lansoprazol, e outro antibiótico, por exemplo, claritromicina, metronidazol, por 7 dias. Pacientes com insuficiência renal. Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico é retardada, dependendo do grau de insuficiência. Pode ser necessário reduzir a dose diária total, de acordo com o esquema a seguir. Adultos e crianças acima de 40 kg. Insuficiência leve, a clearance de creatinina maior do que 30 ml por minuto. Nenhuma alteração na dose. Insuficiência moderada, a clearance de creatinina de 10 a 30 ml por minuto. No máximo 500 mg 2 vezes ao dia. Insuficiência grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. No máximo 500 mg uma vez ao dia. Pacientes que recebem diálise peritoneal. A posologia indicada é a mesma dos pacientes com insuficiência renal grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. A amoxicilina não é removida por diálise peritoneal. Pacientes que recebem hemodiálise. A posologia recomendada é a mesma dos pacientes com insuficiência renal grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. A amoxicilina é removida da circulação por hemodiálise. Portanto, uma dose adicional, a 500 mg para adultos e crianças acima de 40 kg e 15 mg por quilograma para crianças abaixo de 40 kg, pode ser administrada durante e ao final de cada diálise. Indicar-se a terapia parenteral nos casos em que a via oral é considerada inadequada e, particularmente, para o tratamento urgente de infecções graves. Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico é retardada e, dependendo do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose diária total. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Suspensão oral. Dose para adultos e crianças acima de 40 kg. Dose padrão: 250 mg 3 vezes ao dia, podendo ser aumentada para 500 mg 3 vezes ao dia nas infecções mais graves. Tratamento com dosagem alta, a máximo recomendável de 6 gramas ao dia em doses divididas. Recomenda-se a dose de 3 gramas 2 vezes ao dia, em casos apropriados, para tratamento de infecção purulenta grave ou recorrente do trato respiratório inferior. Tratamento de curta duração. Na gonorreia, dose única de 3 gramas. Erradicação de Helicobacter pylori em úlcera péptica, duodenal e gástrica. Administrar amoxicilina na dose de 750 mg a 1 grama 2 vezes ao dia em combinação com o inibidor da bomba de prótons, por exemplo omeprazol, lansoprazol, e outro antibiótico, por exemplo, claritromicina, metronidazol, por 7 dias. Dose para crianças abaixo de 40 kg. A dose para crianças é de 20 a 50 mg/kg em doses divididas a 3 vezes ao dia, até um máximo de 150 mg/kg em doses divididas. Pacientes com insuficiência renal.
Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico é retardada, dependendo do grau de insuficiência. Pode ser necessário reduzir a dose diária total, de acordo com o esquema a seguir. Adultos e crianças acima de 40 kg. Insuficiência leve, a clearance de creatinina maior do que 30 ml por minuto. Nenhuma alteração de dose. Insuficiência moderada, a clearance de creatinina de 10 a 30 ml por minuto. Máximo de 500 mg 2 vezes ao dia. Insuficiência grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. Máximo de 500 mg uma vez ao dia. Crianças abaixo de 40 kg. Insuficiência leve, a clearance de creatinina maior do que 30 ml por minuto. Nenhuma alteração de dose. Insuficiência moderada, a clearance de creatinina de 10 a 30 ml por minuto. 15 mg por quilograma 2 vezes ao dia, a máximo de 500 mg 2 vezes ao dia. Insuficiência grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. 15 mg por quilograma uma vez ao dia, a máximo de 500 mg. Pacientes que recebem diálise peritoneal. A posologia indicada é a mesma dos pacientes com insuficiência renal grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. A amoxicilina não é removida por diálise peritoneal. Pacientes que recebem hemodiálise. A posologia recomendada é a mesma dos pacientes com insuficiência renal grave, a clearance de creatinina menor do que 10 ml por minuto. A amoxicilina é removida da circulação por hemodiálise. Portanto, uma dose adicional, a 500 mg para adultos e crianças acima de 40 kg ou 15 mg por quilograma para crianças abaixo de 40 kg, pode ser administrada durante no final de cada diálise. Indicar-se a terapia parenteral nos casos em que a via oral é considerada inadequada e, particularmente, para tratamento urgente de infecções graves. Na insuficiência renal, a excreção do antibiótico é retardada e, dependendo do grau de insuficiência, pode ser necessário reduzir a dose diária total. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do amoxicilina? As reações adversas estão organizadas segundo a frequência. Muito comuns, a 1-10. Comuns, a 1-100 a 1.000 a 1.10.000 1.000. Incomuns, a 1.000 1.100. Raras, 1.10.000 a 1.000. Muito raras, a 1.10.000. A maioria dos efeitos colaterais listados a seguir não é exclusiva do uso de amoxicilina e pode ocorrer com outras penicilinas. A menos que esteja indicado o contrário, a frequência dos eventos adversos é derivada de mais de 30 anos de pós-comercialização. Reações comuns hashtag a 100 a 1.000 e 100. Diarreia, náusea e raiz cutâneo. Reações incomuns hashtag a 1.000 e 100. Vômito, urticária e prurido. Reações muito raras, a 1.10.000. Leucopenia reversível, incluindo neutropenia grave ou a granulocitose, trombocitopenia reversível e anemia hemolítica, prolongamento do tempo de sangramento e do tempo de protrombina. Como com outros antibióticos, reações alérgicas graves, incluindo edema angioneurótico, anafilaxia, doença do soro e vasculite por hipersensibilidade. Em caso de reação de hipersensibilidade, deve-se descontinuar o tratamento. Hipercinesia, vertigem e convulsões. Podem ocorrer convulsões em pacientes com função renal prejudicada ou que usam altas doses. Candidíase mucocutânea. Colite associada a antibióticos, inclusive a pseudomembranose hemorrágica, língua pilosa negra. Hepatite icterícia colestásica, aumento moderado de AST e CoAuT. O significado desse aumento ainda não está claro. Reações cutâneas com eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, dermatite bolhosa e esfoliativa, exantema pustuloso generalizado agudo, e reações do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos, ADRES. Nefrite intersticial e cristalúria. Hashtag a incidência desses efeitos adversos foi determinada a partir de estudos clínicos que envolveram aproximadamente 6.000 pacientes adultos e pediátricos que faziam uso de amoxicilina. Os demais efeitos foram obtidos a partir de dados de farmacovigilância pós-comercialização. Em casos de eventos adversos, notifique o Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária, Notivisa, disponível em portal.anvisa.gov.br Notivisa, ou a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Interação medicamentosa, em quais os efeitos de tomar amoxicilina com outros remédios. A probenecida reduz a secreção tubular renal da amoxicilina. Portanto, o uso concomitante com amoxicilina pode resultar em níveis maiores e de duração mais prolongada da amoxicilina no sangue.
Assim como outros antibióticos, a amoxicilina pode afetar a flora intestinal, levando a uma menor reabsorção de estrógenos, e reduzir a eficácia de contraceptivos orais combinados. A administração concomitante de alopurinol durante o tratamento com amoxicilina pode aumentar a probabilidade de reações alérgicas de pele. Recomenda-se que, na realização de testes para verificação da presença de glicose na urina durante o tratamento com amoxicilina, sejam usados métodos de glicose oxidase enzimática. Devido às altas concentrações urinárias da amoxicilina, leituras falso-positivas são comuns com métodos químicos. Na literatura, há casos raros de aumento da razão normalizada internacional, ARNI, aumentado em pacientes tratados com acenocumarol ou varfarina para os quais é prescrito amoxicilina. Se a coadministração for necessária, o tempo de protrombina ou a razão normalizada internacional, ARNI, devem ser cuidadosamente monitorados com a introdução ou retirada do tratamento com amoxicilina. Quais cuidados devo ter ao usar o amoxicilina? Comprimido. Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina, deve-se fazer uma investigação cuidadosa sobre as reações prévias de hipersensibilidade a penicilinas ou cefalosporinas. Sensibilidade cruzada entre penicilinas e cefalosporinas é bem documentada. Há relatos de reações de hipersensibilidade graves e ocasionalmente fatais, incluindo reações adversas severas anafilactoides e cutâneas, em pacientes que receberam tratamento com penicilinas. A ocorrência dessas reações é mais provável em indivíduos com histórico de hipersensibilidade a antibióticos beta-lactâmicos. Se uma reação alérgica ocorrer, a amoxicilina deve ser descontinuada e deve ser instituída uma terapia alternativa. Reações anafiláticas sérias podem exigir um tratamento de emergência imediato com adrenalina. Pode ser necessário o uso de oxigênio, esteroides intravenosos e manejo das vias aéreas, incluindo intubação. A amoxicilina deve ser evitada se houver suspeita de mononucleose infecciosa, já que a ocorrência de raiz eritematoso, amobiliforme, tem sido associada com essa condição após o uso do fármaco. O uso prolongado também pode ocasionalmente resultar em supercrescimento de micro-organismos não sensíveis. Colite pseudomembranosa tem sido relatada com o uso de antibióticos e a gravidade pode variar de leve a grave, a risco de vida. Portanto, é importante considerar o diagnóstico em pacientes que desenvolveram diarreia durante ou após o uso de antibióticos. Se ocorrer diarreia prolongada ou significativa ou o paciente sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o paciente deve ser avaliado. Têm sido relatados casos raros de prolongamento anormal do tempo de protrombina, a INR aumentada, em pacientes que receberam amoxicilina e anticoagulantes orais. Deve ser realizada a monitorização apropriada quando anticoagulantes são prescritos concomitantemente. Ajustes na dose de anticoagulantes orais podem ser necessários para manter o nível desejado de anticoagulação. A dose deve ser ajustada para pacientes com insuficiência renal. Em pacientes com redução do débito urinário, a observação de cristalúria mostrou-se rara, predominantemente na terapia parenteral. Durante a administração de altas doses de amoxicilina, é aconselhável manter ingestão hídrica e débito urinário adequados, a fim de reduzir a possibilidade de cristalúria, a ver o item superdose. Atenção fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Gravidez e lactação. Gravidez. A segurança de uso deste produto na gravidez não foi estabelecida por estudos controlados feitos com mulheres grávidas. Os estudos de reprodução foram realizados com camundongos e ratos em doses até 10 vezes maiores que a administrada em seres humanos, e tais pesquisas não revelaram nenhuma evidência de danos na fertilidade nem de prejuízo aos fetos devido ao uso da amoxicilina. Se for necessário o tratamento com antibióticos durante a gravidez, a amoxicilina pode ser considerado apropriado quando os benefícios potenciais justificarem os riscos potenciais associados ao tratamento. Categoria de risco na gravidez, B. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Lactação. A amoxicilina pode ser administrada durante a lactação. Com exceção do risco de sensibilidade associado à excreção de quantidades mínimas de amoxicilina no leite materno, não existem efeitos nocivos conhecidos para o bebê lactente. Crianças. A amoxicilina comprimidos não é indicado para crianças. Cápsula, suspensão oral. Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina, deve-se fazer uma investigação cuidadosa das reações prévias de hipersensibilidade do paciente a penicilinas ou cefalosporinas. Sensibilidade cruzada entre penicilinas e cefalosporinas é bem documentada. Há relatos de reações de hipersensibilidade graves e ocasionalmente fatais, incluindo reações adversas severas anafilactoides e cutâneas, em pacientes sob tratamento com penicilinas. Essas reações são mais prováveis em indivíduos com histórico de hipersensibilidade a antibióticos beta-lactâmicos. Se uma reação alérgica ocorrer, a amoxicilina deve ser descontinuada e deve ser instituída uma terapia alternativa.
Reações anafiláticas sérias podem exigir um tratamento de emergência imediato com adrenalina. Pode ser necessário o uso de oxigênio, esteroides intravenosos e manejo das vias aéreas, incluindo intubação. Deve-se evitar a amoxicilina se houver suspeita de mononucleose infecciosa, já que a ocorrência de raios eritematosos amobiliformes após o uso de amoxicilina tem sido associada a esta condição. O uso prolongado também pode, ocasionalmente, resultar em supercrescimento de micro-organismos não sensíveis. Colite pseudomembranosa tem sido relatada com o uso de antibióticos e a gravidade pode variar de leve a grave a risco de vida. Portanto, é importante considerar o diagnóstico em pacientes que desenvolveram diarreia durante ou após o uso de antibióticos. Se ocorrer diarreia prolongada ou significativa ou o paciente sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o paciente deve ser avaliado. Deve-se ajustar a dose em pacientes com insuficiência renal. Muito raramente se observou cristalúria, em pacientes com redução do débito urinário e que estavam predominantemente em terapia parenteral. Durante a administração de altas doses de amoxicilina, é aconselhável manter ingestão hídrica e débito urinário adequados a fim de reduzir a possibilidade de cristalúria por amoxicilina. Tem sido relatados casos raros de prolongamento anormal do tempo de protrombina, a INR aumentada, em pacientes que receberam amoxicilina e anticoagulantes orais. Deve ser realizada a monitorização apropriada quando anticoagulantes são prescritos concomitantemente. Ajustes na dose de anticoagulantes orais podem ser necessários para manter o nível desejado de anticoagulação. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Não foram observados efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Gravidez e lactação. Gravidez. A segurança da utilização deste produto na gravidez não foi estabelecida por estudos controlados em mulheres grávidas. Os estudos de reprodução realizados avaliaram o uso da amoxicilina em camundongos e ratos em doses até 10 vezes maiores que as indicadas para seres humanos e não revelaram nenhuma evidência de danos na fertilidade ou prejuízo aos fetos relacionados à medicação. Se for necessário o tratamento com antibióticos durante a gravidez, a amoxicilina pode ser considerado apropriado quando os benefícios potenciais justificarem os riscos potenciais associados ao medicamento. Categoria B de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Lactação. A amoxicilina pode ser administrada durante a lactação. Com exceção do risco de sensibilidade relacionada à excreção de quantidades mínimas de amoxicilina pelo leite materno, não existem efeitos nocivos conhecidos para o bebê lactente. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco. As recomendações especiais são relacionadas à posologia. Exclusivo suspensão oral. A amoxicilina em suspensão oral contém benzoato de sódio, que é ligeiramente irritante da pele, olhos e mucosas. Isto pode aumentar o risco de icterícia em recém-nascidos. A amoxicilina suspensão contém aspartamo, que é fonte de fenilalanina e deve ser usado com cautela em pacientes com fenilcetonúria. Atenção fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Qual a ação da substância do amoxicilina? Resultados de eficácia. Comprimido. Um estudo duplo cego, randomizado demonstrou eficácia clínica em 90% dos pacientes com otite média aguda, quando tratados com amoxicilina nas doses de 40 a 45 mg/kg dia. 1. No tratamento de rinocinusite bacteriana, a amoxicilina demonstrou eficácia clínica em 83 a 88% dos casos. 2. Em um estudo conduzido com 389 crianças que apresentavam quadro de faringoamidalite causada por Streptococcus beta-hemolítico, foi obtido cura clínica em 84% dos pacientes tratados com amoxicilina. 3. Grande maioria das diretrizes que discorrem sobre o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade indicam como terapêutica empírica amoxicilina administrada por via oral ou amoxicilina clavulanato, ou cefuroxima por via intravenosa quando os pacientes necessitam de hospitalização. O Centers for Disease Control Drug Resistance Pneumoniae Therapeutic Working Group identificou beta-lactâmicos oral incluindo cefuroxima, amoxicilina e amoxicilina ácido clavulânico como opções apropriadas para terapia de primeira linha na pneumonia adquirida na comunidade em adultos em tratamento ambulatorial e crianças. 4. A amoxicilina também é indicada como primeira escolha terapêutica para a profilaxia antibiótica, considerando-se a prevenção da endocardite bacteriana. 5. Referência. 1. Garrison, G.D., et al. High Dose versus Standard Dose Amoxicillin for Acute Otitis Media. Em Pharmacoter 38, a 1.15, 19, 2004. 2. PuliMD, Portugal LG Treatment of Rhinosinusitis in the Outpatient Setting. Em JMed, 2005 Julho, 18 Sub plus 7 a 45S, 50S. 3. Curtin Virt C,
Case JR, e Alameda Efficacy of Penicillin vs. Amoxicillin in Children with Group A Beta Hemolytic Streptococcal Tonsilopharyngitis. Clean Pediatra, a fila. 2003 APR, 42 A3219-25. 4. MC Kraken GH Junior Diagnosis and Management of Pneumonia in Children. Pediatra Infect J. 2000 CIP, 19 A9924-8. 5. Sanches Rodrigues F. Alameda Prevention of Infective Endocarditis in a Review of the American Heart Association Guidelines. Ball, a SUCMED PR 2008 OCDEC, 100 A425-8. Cápsula, suspensão oral. Amoxicilina, a 80-90 mg kg dia, em 2 doses diárias, é indicada como primeira escolha no tratamento da otite média aguda em estágio inicial. 1. Um estudo duplo cego, randomizado demonstrou eficácia clínica em 90% dos pacientes com otite média aguda, quando tratados com amoxicilina nas doses de 40 a 45 mg kg dia. 2. No tratamento de rinocinusite bacteriana, a amoxicilina demonstrou eficácia clínica em 83 a 88% dos casos. 3. Em um estudo conduzido com 389 crianças que apresentavam quadro de faringoamidalite causada por Streptococcus beta-hemolítico, foi obtido cura clínica em 84% dos pacientes tratados com amoxicilina. 4. A grande maioria das diretrizes que discorrem sobre o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade indicam como terapêutica empírica amoxicilina administrada por via oral ou amoxicilina clavulanato, ou cefuroxima por via intravenosa quando os pacientes necessitam de hospitalização. O Centers for Disease Control Drug Resistance Pneumoniae Therapeutic Working Group identificou betalactâmicos oral incluindo cefuroxima, amoxicilina e amoxicilina ácido clavulânico como opções apropriadas para a terapia de primeira linha na pneumonia adquirida na comunidade em adultos em tratamento ambulatorial e crianças. 5. JNK et al., a 1991, realizou um estudo com 38 pacientes com diagnóstico de bronquiectasia, o qual demonstrou que a posologia de 3 gramas de amoxicilina 2 vezes ao dia foi eficaz em 66,66% dos pacientes que apresentaram falha com o tratamento com 1,5 gramas 2 vezes ao dia. 6. Badour et al., a 1989, relataram 92,3% de sucesso clínico em 231 pacientes do sexo feminino com gonorreia, tratadas com dose única 3 gramas de amoxicilina e probenecida. Em outro estudo, Clima, a 1978, submeteu 70 pacientes do sexo masculino com gonorreia aguda a tratamento com uma dose única de 2 gramas de amoxicilina, sendo que o regime adotado foi bem-sucedido em 98,2% dos casos. 7. Referências bibliográficas. 1. Case Jr. Treating Acute Otitis Media Post, PCV, 7, Judicious Antibiotic Therapy. PostradMed, 2005 DEC, 18, a 6 Supplemerging 32-3, 24, 31. 2. Garrison, GD, et al. High Dose vs Standard Dose Amoxicillin for Acute Otitis Media. Em Pharmacoter 38, a 115, 19, 2004. 3. PuliMD, Portugal LG Treatment of Rhinosinusitis in the Outpatient Setting. Em JMed, 2005 Julho, 18 7 a 45S, 50S. 4. Curtin Virt C, Case JR, e Alameda Efficacy of Penicillin vs. Amoxicillin in Children with Group A Beta Hemolytic Streptococcal Tonsilopharyngitis. Clean Pediatra, a fila. 2003 APR, 42 A3219-25. 5. MC Kraken GH Junior Diagnosis and Management of Pneumonia in Children. Pediatra Infect J. 2000 CIP, 19 A9924-8. 6. JNK, e Alameda Clinical and Spirometric Improvement in Bronchiectasis, Effects of Varying Doses of Amoxicillin. Lung India. 1991 AUG, 9 A390, 4. 7. Badour LM, Gibbs RS, Mertz G, Coxeto DM, Noble RC. Clinical Comparison of Single Oral Dose Cefuroxime Exetil and Amoxicillin with Probenecid for Complicated Gonococcal Infections in Women. Antimicrobe Agent Chamoter 1989, 33 a 6801, 804. Clima J. Single Dose Treatment of Acute Maligonorrhoea with Amoxicillin. Sescoslovenska Dermatologia 1978, 53 a 218, 23. Características farmacológicas. Propriedades farmacodinâmicas. A amoxicilina contém como princípio ativo a amoxicilina, quimicamente, alfa-amino-pedroxibenzilpenicilina, uma aminopenicilina semissintética do grupo beta-lactâmico de antibióticos. Tem amplo espectro de atividade antibacteriana contra muitos micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, agindo através da inibição da biossíntese do mucopeptídeo da parede celular.
A amoxicilina age rapidamente como bactericida e possui o perfil de segurança de uma penicilina. A amoxicilina é suscetível à degradação por beta-lactamases e, portanto, o espectro de atividade de amoxicilina não abrange os micro-organismos que produzem essas enzimas, entre eles Staphylococcus resistente todas as cepas de Pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter. A prevalência de resistência adquirida é dependente do tempo e localização geográfica e para algumas espécies pode ser muito alta. É desejável que se tenham informações locais quanto à resistência, particularmente quando se tratar de infecções graves. Suscetibilidade in vitro de micro-organismos à amoxicilina. Comprimido. Espécies comumente suscetíveis. Gram-positivos aeróbios, Bacillus anthracis asterisco, Enterococcus faecalis asterisco, Streptococcus beta-hemolíticos asterisco, Listeria monocytogenes. Gram-negativos aeróbios, Bordetella pertussis. Outra, Leptospira icterohemorragia, Treponema pallidum. Espécies para as quais resistência adquirida pode ser um problema. Gram-negativos aeróbios, Escherichia coli asterisco, Haemophilus influenzae asterisco, Helicobacter pylori asterisco, Proteus mirabilis asterisco, Salmonella spp, Shigella spp, Neisseria gonorrhoeae asterisco, Pasteurella spp, Vibrio cholerae. Gram-positivos aeróbios, Staphylococcus coagulase negativo asterisco, Corynebacterium spp, Staphylococcus aureus asterisco, Streptococcus pneumoniae asterisco, Streptococcus do grupo Viridas asterisco. Gram-positivos anaeróbios, Clostridium spp. Gram-negativos anaeróbios, Fusobacterium spp. Outros, Borrelia burgdorferi. Organismos inerentemente resistentes. Gram-positivos aeróbios, Enterococcus faecium. Gram-negativos aeróbios, Acinetobacter spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp. Gram-negativos anaeróbios, bacteroides spp, a várias cepas de bacteroides fragilis são resistentes. Outros, Chlamydia spp, Mycoplasma spp, Legionella spp. Os casos em que a eficácia clínica de amoxicilina foi demonstrada em estudos clínicos estão indicados por ***. Suscetibilidade natural intermediária na ausência de mecanismos de resistência. Cápsula, suspensão. Espécies comumente suscetíveis. Aeróbios gram-positivos, Bacillus anthracis, Enterococcus faecalis asterisco, Streptococcus beta-hemolíticos asterisco, Listeria monocytogenes. Aeróbios gram-negativos, Bordetella pertussis. Outra, Leptospira icterohemorragia, Treponema pallidum. Espécies para as quais resistência adquirida pode ser um problema. Aeróbios gram-negativos, Escherichia coli asterisco, Haemophilus influenzae asterisco, Helicobacter pylori asterisco, Proteus mirabilis asterisco, Salmonella spp, Shigella spp, Neisseria gonorrhoeae asterisco, Pasteurella spp, Vibrio cholerae. Aeróbios gram-positivos, Staphylococcus coagulase negativo asterisco, Corynebacterium spp, Staphylococcus aureus asterisco, Streptococcus pneumoniae asterisco, Streptococcus do grupo Viridas asterisco. Anaeróbios gram-negativos, Fusobacterium spp. Organismos inerentemente resistentes. Aeróbios gram-positivos, Enterococcus faecium é diferente de. Aeróbios gram-negativos, Acinetobacter spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp. Anaeróbios gram-negativos, bacteroides spp, muitas cepas de bacteroides fragilis são resistentes. Outros. Chlamydia spp, Mycoplasma spp, Legionella spp. A eficácia clínica da amoxicilina foi demonstrada em estudos clínicos. É diferente de suscetibilidade intermediária natural na ausência de mecanismos adquiridos de resistência. Propriedades farmacocinéticas. A absorção. A amoxicilina é bem absorvido. Sua administração oral na dosagem de 3 vezes ao dia há apresentações cápsulas e suspensão oral, ou 2 vezes ao dia há apresentação comprimido, geralmente produz altos níveis plasmáticos, independentemente do momento da ingestão de alimentos. A amoxicilina apresenta uma boa penetração nas secreções bronquiais e elevadas concentrações urinárias na forma de antibiótico inalterado. Distribuição. A amoxicilina não é altamente ligada a proteínas plasmáticas, cerca de 18% do total da droga presente no plasma são ligados a proteínas. A amoxicilina se difunde rapidamente na maioria dos tecidos e líquidos corporais, com exceção do cérebro e da medula espinhal. A inflamação geralmente aumenta a permeabilidade das meninges às penicilinas, e isso pode ser aplicado à amoxicilina. Excreção. A principal via de eliminação da amoxicilina são os rins. Cerca de 60% a 70% de amoxicilina são excretados inalterados pela urina durante as primeiras 6 horas após a administração de uma dose padrão.
A meia-vida de eliminação é de aproximadamente 1 hora. A amoxicilina também é parcialmente eliminado pela urina, como ácido peniciloico inativo, em quantidades equivalentes a 10% a 25% da dose inicial. A administração simultânea de probenecida retarda a excreção da amoxicilina. Pequenas quantidades da droga são também excretadas nas fezes e na bile. Interação alimentícia. Posso usar a amoxicilina com alimentos? Comprimido. A alimentação não interfere na ação de amoxicilina, que pode ser ingerido com alimentos. Fontes consultadas. Fonte: bula do profissional do medicamento Novocilin, a apresentação comprimido, e Amoxil, a apresentações cápsula e suspensão oral. Fonte: bula do profissional do medicamento Novocilin. Doenças relacionadas. Endocardite bacteriana, infecção bacteriana. Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui no A Bula. Sua presença e interesse em aprender sobre a amoxicilina e outros medicamentos fazem toda a diferença para nós. É um prazer compartilhar informações que podem ajudar no seu dia a dia e tornar a saúde mais acessível para todos. Se você curtiu este vídeo, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, e continue nos acompanhando para descobrir mais sobre o fascinante mundo dos medicamentos. Seu apoio é o que nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais informativos e envolventes. E, claro, estamos sempre de olho nos comentários para saber o que você achou e o que quer ver nos próximos vídeos. Aqui no A Bula, acreditamos que informação salva vidas, e o conhecimento sobre saúde é uma ferramenta poderosa. Obrigado por fazer parte dessa jornada com a gente. Até o próximo vídeo e lembre-se, em cuidar da sua saúde começa por entender melhor o que faz bem para você. Até lá! Deixe nos comentários qual medicamento você quer ver aqui no A Bula.